Falando da Palavra. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Falando da Palavra. Hoje, com a presença aqui do pastor Oswaldo Júnior, Isso aí. pastor da Igreja Nacional Batista do Cristo Rei, Isso aí. pastor desde 2008, né? É isso aí. Oswaldo, obrigado por atender o nosso convite. Obrigado a vocês, rapaz. Prazer recebê-lo. Inclusive, é o segundo pastor da Igreja Nacional Batista do Cristo Rei que a gente recebe aqui. É um prazer para nós recebê-los aqui. O programa tem esse intuito de conhecer um pouquinho mais da vida dos pastores e dividir, e trazer eles para que ele possa dividir com a gente um pouco do testemunho, um pouco da história do ministério e contribuir com a gente um pouco do que tem sido feito na sua igreja para que a gente, outros também em Rondonópolis, o nosso telespectador que está em Rondonópolis, em Cuiabá, em Várzea Grande, possa também receber dessa palavra, receber desse ensino. Obrigado pela presença. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Obrigado aí pelo espaço e que o Senhor nos conduza, né? Amém. Quem está chegando aí, fique ligado que o Senhor nos conduza aqui nessa conversa, nos abençoe, nos direcione e que sejamos bênção aqui um para com o outro e ambos para o povo. Amém. Tamo Amém. junto. Pastor, a gente gosta de dividir sempre o bate-papo aqui em duas partes, né? A ideia é também conhecer a história, o testemunho ali por trás do pastor, como foi a infância, de onde veio, onde nasceu, principalmente onde nasceu de novo. Né? Legal. Pai, pois é, eu nasci num berço evangélico, eu tenho o costume de dizer que eu sempre fui filho de pastor. Então, não conheci meu pai em uma outra profissão, se assim podemos dizer. Apesar que pastorei é chamado, né? Sim. Então, eu nasci em junho de 81, se eu não me engano, meu pai foi ordenado em agosto de 81. Então, eu praticamente fui filho de pastor desde o berço. E essa foi minha vida. Minha vida foi dentro da igreja, assim como dos meus irmãos. Meu pai já era cristão, eles vieram de Aquidauana para Cuiabá, encontraram um povo que estava saindo de uma igreja, e ali nasce a nossa igreja Batista Nacional do Cristo Rei, que hoje tem 43 anos, vai fazer 44 agora em novembro. E meu pai estava lá no primeiro culto, no primeiro dia, né? Mas ele foi ser o terceiro pastor depois de um ano da igreja. E eu nasci nesse contexto todo. Eu fui a primeira criança apresentada na igreja, que a igreja nasce em novembro de 1980, eu venho a nascer em junho de 81, então eu sou a primeira criança apresentada. E a minha vida foi na igreja, a minha vida foi... Aí, essas pessoas que possuem esse privilégio e esse grande testemunho, cara, de crescer debaixo das asas do evangelho, às vezes as pessoas fazem essa pergunta: quando é que você nasceu de novo? Cara, a gente não sabe. Sim, sim. Você tá entendendo? É diferente. Eu tive que nascer de novo. Assim, a gente não sabe quando é que isso aconteceu. Aconteceu. Sim. Você não entende? Porque você tá vivendo aquele mundo, é tão presente, faz tão parte da sua vida, que acontece. É a mesma coisa que eu perguntar para os meus filhos, né? Hoje, 16, 13 anos. Filho, quando é que você nasceu de novo? Nasceram de novo. Né? Em um certo momento, eles nasceram de novo. Mas eu me lembro que acho que eu tinha uns 10 anos de idade. Eu me lembro brincando na casa de um amigo, um domingo, depois da escola bíblica dominical. Eu me lembro, eu falei, hoje eu vou lá na frente. Eu senti isso, sabe? Uhum. E aí, no domingo, quando o pastor Oswaldo, meu pai, fez o apelo, eu fui até a frente e ali, formalmente, né, entreguei minha vida a Cristo Jesus. Legal. Eu tenho esse dia como um dia... Como um marco. Um marco na minha história. Mas, pastor, foi ali que você nasceu de novo? Cara, eu não sei. Eu sei que eu sou nascido de novo, entendeu? Sim. E essas coisas acontecem com os nossos filhos, com aqueles que são criados nos caminhos do Senhor. Eles são do Senhor, entendeu? Agora, é claro que cada um é uma história. Eu sei que tem aqueles que, infelizmente, experimentam um outro caminho, e depois eles voltam. Nasce num lar totalmente ou nascem num lar cristão e falam assim, não, cara, mas quando eu nasci de novo mesmo, foi em tal época, até tal época eu era muito terrível. Tal. Eu estava na igreja, mas não era... Mas eu não consigo lhe dar esse dado, entendeu? Para mim, eu vim junto e misericordiosamente, em algum momento, o Senhor, me resgatou. Você falando isso, né? Eu me lembro de Jesus Cristo quando foi para ser batizado por João Batista, né? Uhum. Você falou, pô, mas não precisa ser batizado, né? Mas peraí que eu preciso cumprir toda a justiça, É isso né? aí, então, isso assim, aí. Pô, eu vou ali na frente aceitar Jesus, eu vou batizar, eu preciso cumprir a justiça, tá escrito, né? É isso aí, foi
foi um pensamento que eu tive, foi um ato, e eu guardo isso na memória. Eu acho que serve bem para isso também. Eu tenho isso guardado na memória, sabe? De que eu fui ali à frente e publicamente eu expus aquilo que já, com certeza, já havia acontecido no coração. Que legal. Bom saber, então, que a sua família faz parte da história da Igreja O Batista. pastor Oswaldo faz parte da história da Igreja Batista Nacional do Cristo Rei e automaticamente da Convenção Batista Nacional no estado do Mato Grosso. Ele foi secretário executivo por 11 anos, então cuidando das igrejas no estado, abrindo muito trabalho. Foi presidente da convenção por muito tempo também e hoje, com seus 71 anos, vai fazer, é uma referência no nosso meio, uma referência de liderança eclesiástica na nossa cidade, estado, e nós caminhamos assim, juntos, vendo ele, construindo essa história e por aí vai. Hein? Você vai trazer ele aqui. Pô, ele vem com prazer, ele vem com o maior prazer. E aí tem história, irmão. Eu vou precisar de umas 2 horas. Vai grava uns 3 episódios aí com ele, que tem muita história, mas muita, de quando ele foi pro Araguaia, abrir igreja, construir ponte. Assim, tem muita coisa bacana. Nossa primeira congregação em Barão de Melgaço tá lá até hoje, tá entendendo? Uma igreja forte, dinâmica. Legal. E hoje nós temos mais de 60 congregações ligadas à nossa igreja. Então, é um trabalho, assim, bem abençoador. E até hoje tem sido, assim, a gente olha e fala como Deus tem sido bom para conosco, sabe? Para com nossa família. Aí toda a família é envolvida. Meu irmão é pastor na área de louvor, adoração, e também cuida de família. A minha irmã é envolvida na área de louvor, ação social da igreja, juntamente com seu marido, família. E eu também, eu sou o terceiro da turma, pastor desde 2008. Fomos consagrados juntos, eu e meu irmão, em 2010, mas tem o período probatório, né, de teste, 2 anos, e aí fomos consagrados juntos em 2010 e estamos juntos lá até hoje, com a graça de Deus, servindo com muita alegria mesmo. Pô, que legal, bacana a história da família toda, né? É isso aí. Literalmente, eu e minha casa servimos ao Senhor. Literalmente. Os filhos agora, o pastor Oswaldo pode olhar para a casa dele, para os netos, e ele pode dizer isso com muita propriedade. Com muita propriedade. Legal. Mas não era espaço, cara. Ele não deixava espaço também. Eu imagino. Eu falo, pai, nós nascemos predestinados a isso. Porque mesmo que a gente não fosse, o senhor não ia deixar a gente não ser, entendeu? Não tinha essa conversa. A gente tinha que estar na igreja, levava isso muito a sério. A vida com Deus era séria. A escola bíblica dominical era sério. As questões de negociar horários, cultos, cara, lá em casa não existia isso. E a gente às vezes falava assim, pai, mas hoje eu tô doente. Eu tô com febre, eu não vou na igreja. É na igreja que sara. Ele falava pra gente. Então, Jesus bora. Falou que eu vim pros doentes, não pros É lá na igreja que sara. E aí, assim, a gente foi criado nessa dinâmica, entendeu? E aí, amando a igreja. Amando a igreja. Conforme você vai amando o povo de Deus, você vai amando Deus, cara. Você vai amando. Quem é o dono desse povo? É Deus. E aí você vai amando Deus com todo o seu coração. E a mesma coisa hoje acontece com nossos filhos. Então, a igreja, para nós, nunca foi um fardo. Nunca foi um encargo. Não, para nós foi sempre um prazer. Nossa casa. Prazer de estar em casa mesmo. Então, estamos lá servindo e assim tem sido com os nossos filhos. E eu espero... Eu já vejo nos mais... Eu tenho 4 filhos só. E aí eu vejo nos maiores, só. Nos de 16, de 13 anos, que eles já são melhores do que eu até. Você tá entendendo? Então, a gente já vê isso. Cara, que bondade de Deus. Que bondade de Deus em invadir o coração dos nossos filhos também. Pô, legal. É uma história... Assim, a gente vê um desafio muito grande dentro das famílias cristãs. A gente estava tendo um bate-papo ontem com os homens e falando um pouco sobre isso, sobre a importância da imposição do pai como cabeça da família, né? Como instruindo os filhos ali no caminho. E quando o cristão não é testemunho disso, ele acaba afastando a família dele ao invés de aproximar, né? Porque se o seu pai, que pastor ou não, é cristão e não tem um bom exemplo de vida, de trato social e tudo, você acaba, eu não quero ser igual, né? É isso aí. E como é que foi esse momento de decisão? Você pastor também, como meu pai, seguiu o caminho. Eu vi que você tem uma formação bem bacana, interessante, né? Você fez seminário teológico aqui no Mato Grosso, bacharel pela Marquinhos de São Paulo, né? E também mestrado em administração e negócios em Chicago. Isso aí. Aí me fala um pouquinho aqui, que eu vi que tem um pouco de business nesse também. negócio. O business foi primeiro, depois... Me explica um pouquinho como é que... Vamos lá, deixa eu tentar. Eu procurei emprego e sempre caí na área administrativa, ok? Meu primeiro emprego foi de auxiliar financeiro, e depois auxiliar de escritório, depois eu fui para faturamento, liderei uma empresa em um momento que o encarregado foi embora.
Então, minha área sempre foi administrativa. O meu último emprego fora a igreja, eu fui subgerente geral de uma fábrica de colchões. Então, eu sempre fui envolvido com a parte administrativa também. Sempre gostei e sempre vi Deus me levando até aquele momento para este mundo. Então, gostava dos números, gostava da administração. Fiz um tempo de administração e, no meio do curso, resolvi ir para o seminário. E a questão do seminário é um chamado, é diferente. Você está entendendo? É diferente. Então, o chamado existia lá dentro. Eu sempre tentei negar. Deus, eu acho que não é para mim, eu acho que esse negócio é só para o meu irmão, ou para outras pessoas. Até que eu conheci a minha esposa foi uma grande incentivadora. Olha, ela não forçava nada, mas ela sempre dizia, amor, eu acho que você tem um chamado, é diferente quando você fala, entendeu? Eu já ouvi você trazendo uma palavra, é diferente, eu acho que Deus te usa nisso. Mas eu sabia, lá no fundo você sabia, tem uma chama, cara, nem que seja assim cinza, mas tem uma chama. E aí eu resolvi ir para o seminário, fui para o seminário acho que em 2006, se eu não me engano. Fui para o seminário, tranquei o curso de administração, fui para o seminário, ainda trabalhando nessa empresa, eu entrei como auxiliar de escritório, passei a ser encarregado do departamento pessoal e fui subgerente geral. E aí, o subgerente geral, o que ele quer é ser gerente geral. Essa é a máxima. É a escala. É a escala. Termino o seminário, aparece uma oportunidade para eu ser gerente geral em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, desculpa. Cara, entre a escolha de São José do Rio Preto, terminando o seminário, eu pedi conta. É uma loucura. Peço conta, vou para os Estados Unidos estudar teologia e depois retorno. Vou fazer alguma especialização e retorno. Meu pai faz um convite para eu assumir os jovens, uma liderança, um pastoreio mesmo. E eu assumi os jovens da nossa igreja em 2008. Nesse intervalo, fui para o Mackenzie, fiz um ano de especialização em teologia lá, para ser reconhecido pelo MEC, o nosso curso. Mas aí o chamado que vem aqui dentro, primeiro ele é de cima para baixo, ok? É Deus quem chama, é Deus quem nos... Ao mesmo tempo, eu tinha um bom exemplo em casa. Sim. Então, essa é a segunda e grande boa opção que nós temos. Porque eu poderia fazer, eu quero ser pastor porque meu pai é um bom pastor, ok? Eu quero ser pastor porque... O meu pai é um cara legal, íntegro, fiel. Eu acho bonito ver ele na frente. Eu acho bonito pregar. Bom, isso é legal, isso é bom. Mas não é só isso, você tem que ser chamado primeiro. Com o chamado, você tem que ter um bom exemplo. Então, as coisas casaram. E aí, eu, como chamado, tendo um bom exemplo, fui para o ministério em 2008. Cuidando dos jovens. Cuidando dos jovens por 6 anos. Nasce o Hora Jovem na nossa igreja. Jovens e adolescentes, Hora Teens, Hora Jovem. Em 2014, vou para os Estados Unidos fazer inglês e estudar também um pouquinho de teologia. Só que o curso de teologia que eu fiz lá, eu só fiz como ouvinte. Eu não conseguia entrar numa faculdade para ser um aluno normal. Eu só era aluno ouvinte. Participava de tudo, mas não tinha diploma e nem fazia as provas. Eu só participava como ouvinte mesmo. E a porta que se abriu foi na área administrativa, numa escola de teologia luterana, mas numa área administrativa, onde eu fiz esse curso, né, esse mestrado em administração e negócios. E aí voltei com o ministério, com o chamado, assumi a gestão da igreja. Eu acho que tem tudo a ver também, foi um preparo de Deus, Deus dirigindo os passos. E aí agora mexendo com empreendedores também, você traz um pouquinho mais de bagagem, de estudo, de técnica, um pouquinho da história que eu tive na empresa de colchões. E, cara, aí é Deus fazendo tudo. Então, eu exerço o pastoreio, que é meu grande chamado. Meu grande chamado é pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Gosto de ensinar também, gosto de dar aula. E, junto, na outra perna, também cuido dos empreendedores da igreja. Tem essa área aí de business mesmo, de negócios, onde a gente faz com muito carinho e dependência também. Legal. Então, assim, depois de um período trabalhando com jovens, e aí, com certeza, Deus te levando no mercado corporativo, para especialização em negócios, te preparando para esse novo momento depois, que é assumir a liderança dos empreendedores da igreja. Com certeza. Eu vejo a mão de Deus assim. Vou para os jovens, queria ir para os Estados Unidos lá em 2008, não consigo. Então, eu não consigo por causa do convite, né? Bateu mais forte no coração. E depois, em 2014, Deus me leva, entendeu? Aí é do jeito dele, da maneira que ele quis fazer, para a cidade que ele quis me levar, que eu estava indo para uma outra cidade em 2008. Conheço pessoas maravilhosas, vou para essa faculdade, aprendo muita coisa boa. Hoje eu posso aplicar lá na nossa igreja,
posso contribuir com outras pessoas e principalmente falando das verdades do reino que encontramos na palavra. Então, eu acho que deu um casamento bem bacana. Até hoje tenho servido assim, não sei amanhã, mas tem sido assim e tenho visto pessoas sendo agraciadas com esse favor de Deus. Legal, legal. Agora me explica um pouco como que é esse trabalho aí, que eu acho que às vezes as pessoas nem sabem que dentro das igrejas existem esse apoio, existe esse trabalho, existe um grupo que se preocupa com isso e que procura, à luz da palavra ali, ensinar sobre um assunto como empreendedorismo, Certo. como a carreira profissional, como que nasceu isso dentro da igreja e como que é esse trabalho, com que periodicidade, que tipo de ensino, como que é esse trabalho com os empreendedores lá na igreja? Vamos lá, deixa eu dar uma resumida aqui para você. A igreja ela é dividida em ministérios, ok? Os grandes ministérios da igreja é homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Essa é a base, são os pilares. Todo mundo está envolvido em algum desses pilares aqui. Só que a igreja ela subdivide. Aí nós vamos ter ação social, louvor, adoração, a pessoal de introdução, recepção, diaconia. Aí vão ter, assim, ela vai subdividindo. É porque é o jeito da igreja trabalhar. Sendo que um destes ministérios é o ministério de empreendedor. Eu acho que ele já tem muito tempo. Primeiro foi o pastor Paulo, que foi líder dele há um bom tempo, mas ele nasce há um bom tempo. Muitos anos mesmo atrás. Eu assumi tem 2 anos e meio, ok? E aí, qual que é a ideia? Qual é o desejo? Cuidar desse povo, em primeiro lugar. Cuidar do coração deles. Porque a Bíblia ela não condena as riquezas, mas ela diz que ela é perigosa. O dinheiro é perigoso, ok? Então, nós estamos até dando um estudo lá na igreja sobre dinheiro, sexo e poder, do quanto essas coisas são boas, mas ao mesmo são perigosas. E aí, a nossa tocada lá no estudo é como a Bíblia nos permite desfrutar daquilo que é perigoso. Então, trabalhar com... Porque nós falamos em empreendedorismo, automaticamente as pessoas já ligam à riqueza. E nem sempre é assim, cara. Os caras estão aí, né? Tem um caminho, né? Tem um caminho. E tem muita gente que é empreendedora. Não é porque o cara tem um caminhão-pipa que ele não é um empreendedor. Não é porque ele não vende espetinho na rua que ele não é empreendedor. Ele é. Então, a primeira ideia é cuidar deles. Okay? Cuidar do coração deles, para que eles não se corrompam. Para que eles tenham aquilo como uma missão. Não de ganhar dinheiro, mas de ser uma bênção. E aí o dinheiro vai ser resultado do trabalho, da honestidade. O dinheiro vai ser resultado do acordar cedo, dormir tarde, do empenho, dos bons negócios, entendeu? Da honestidade naquilo que faz, das pessoas que tem e, claro, com a bênção de Deus. O dinheiro vem como um resultado. Mas a primeira ideia é cuidar do coração. Cuidando do coração dessas pessoas, queremos transformá-los em missionários. Eu acho. Se tem alguém que pode influenciar muito, são os empreendedores. Porque eles são aqueles que todo mundo ouve. Você lidera. Espelho, automaticamente você lidera. Você lidera 5, 10, 15, 20, 300 pessoas, não sei. Mas você lidera. Quando você lidera, você é ouvido, ok? Você é ouvido. E aí nós precisamos que essas pessoas sejam missionários, cara. Falem do amor de Deus. O nosso grande desejo é que os colaboradores, clientes, ao adentrarem os estabelecimentos de um cristão, empreendedor cristão, eles encontrem Deus de alguma forma. Você está entendendo? É igual a rainha de Sabá quando chega no reino de Salomão. Ela olha para tudo aquilo de Salomão, para toda a sua riqueza, organização, comida na mesa. Ela olha para as vestes dos oficiais e ela fala assim, bendito seja o Senhor da sua vida, Salomão. Ela não dá o louvor para Salomão. Ela fala, Salomão, você é o cara. Ela mesmo sem conhecer Deus, ela fala, Salomão, bendito seja o Senhor. Porque ela sabe que só um Deus, poderia ter feito alguma coisa para e ela vê Deus nessa grandeza e nessa organização. E de alguma forma, ela vê Salomão oferecendo sacrifícios a Deus. Depois Salomão vai pecar, vai oferecer sacrifício a ídolos. Mas ela vê Salomão oferecendo sacrifício e ela fala assim, bendito seja o Senhor que te escolheu para essa missão. Porque Deus te ama e ama Israel. Sim. Então, esse é o desejo do nosso coração para com esses empreendedores. As pessoas chegam e falam, cara, bendito seja o Senhor da sua vida, cara. Que te escolheu para essa missão, para este negócio, as pessoas ganharem o pão dela com honestidade, sabe, para levar para casa. E falar assim, obrigado, cara. Obrigado. Eu queria saber o que é que você tem. Não é o que você me deu, o que é que você tem. E aí nós precisamos mostrar Deus. Então, esse é o grande trabalho do nosso ministério. É cuidar deles, cuidar do coração deles, transformá-los em missionários e fazer com que eles expandam, sim. Que eles venham ter domínio, sim. Que eles tenham influência, sim. Mas uma dependência de Deus extrema.
Eu quero ter na minha igreja José de Arimateia, que tenham acesso ao governador e falar assim, me dá o corpo aí de Jesus, que eu quero guardá-lo. E até pegando Você um tá gancho, entendendo? até pegando um gancho no que você está falando, né? A gente vê na história, e existe uma falsa doutrina de um falso evangelho de pobreza, de sofrimento, para você poder alcançar as coisas. E você vê que Jesus, você vê vários exemplos na Bíblia, como o próprio apóstolo Mateus, você vê Zaqueu, pessoas de posses, José de Arimateia, pessoas de posses daquela época que foram impactadas pelo evangelho e que serviram ao reino, mesmo sendo independente de serem pessoas de sucesso, pessoas ricas, pessoas que tinham posses, mas o coração delas foram transformados pelo evangelho e Jesus não fez essa acepção de pessoas. E existe uma falsa doutrina nesse sentido também, né? Eu penso assim, Rodrigo, nós não temos como olhar para as Escrituras e negar algumas coisas que estão lá bem claras. Sim. O sofrimento, ele faz parte. Nós estamos num mundo caído, cara. Sim. O mundo está de cabeça para baixo. Ou nós sofremos por nós mesmos, por alguém estar perto, porque alguém sofre. Entendeu? Alguém, nesse momento, está sofrendo e muito. Uhum. Então, o sofrimento faz parte. Nos aperfeiçoa. Paulo diz que nos foi dada a graça não só de crermos em Cristo, mas de padecer por ele também. Sim. Pedro falou assim, Cristo sofreu para deixar a vocês o exemplo. Vocês vão passar por esse caminho estreito aí. Vocês vão falar a verdade, eles vão perseguir vocês. Paulo entendeu? falou, eu sei passar necessidade, sem ter então, abundância. sem ter abundância. Então, assim, o sofrimento existe. Eu achei interessante que você falou agora há pouco sobre um trabalho de ensino que vocês estão fazendo lá com relação aos perigos, né, de algumas coisas. Interessante que quando Jesus fala sobre dinheiro, sobre riqueza, é a única coisa que ele compara a um senhor. É isso aí. Fala, você não pode amar a dois senhores, né? Ou a Deus ou a riquezas. Uhum. Em outra parte na palavra a gente vê a riqueza como raiz de todos os males. É isso aí. Então, assim, eu acho que essa linha que é muito perigosa. Ela é perigosa. Ela não dá para negar. Eu, Rodrigo, hoje eu pastoreio algumas pessoas que têm posses, ok? Pessoas, assim, que têm sido abençoadas. Sim. Não é fácil. Eu preciso ser sincero. Sim. Eles estão num mundo que não é fácil. Agora, se eles entenderem a missão deles, cara, que eles vão chegar em lugares que eu não chego. Sim. Que eles vão acessar corações de pessoas da sociedade que eu não acesso facilmente. Exatamente. Se eles entenderem essa missão, cara. Que eles são missionários ali. Que eles são missionários, que o dinheiro não é nada perto do Deus que eles têm, cara. Se eles entenderem isso, do quanto eles podem ser uma bênção, como eu quero que essas pessoas cresçam. Olha só que interessante isso, a verdade do que você está falando. Se eu não me engano, no Evangelho, acho que quando Mateus se converte, que ele já faz um jantar para todo mundo, né? Para os demais cobradores de impostos. Creio eu, cara, não estou lembrando. Sim. Então você vê... eu sei que ele era coletor de impostos. Onde que Jesus ia conseguir estar numa mesa para que aquelas pessoas ouvissem a verdade, ouvissem a palavra, porque ele ficou tão encantado. Aconteceu com o Zaqueu também, né? Jesus já foi. Com certeza, Zaqueu, a partir dali, ele alcançava um nível de sociedade diferente dos demais. Tanto isso é verdade que José de Arimateia, quando pede o corpo, ele era um cara da alta sociedade, um cara de influência. Nicodemos está lá, junto, né? Então, que é um assim, médico. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso afasta qualquer dúvida com relação à teoria da escassez, da pobreza, mas eu acho que do lado de cá também é importante a gente falar sobre essa linha perigosa da prosperidade. Da prosperidade. Né? Porque uma das coisas que eu acho que o dinheiro traz é aquela falsa sensação de segurança, né? De que, pô, senhorio. Aquele senhorio. A gente tá senhorio, ele é um dinheiro, é um senhor, né? É um mamon, é um senhorio. Tipo assim, eu não preciso de nada, eu preciso de ninguém. Enquanto eu sou necessitado de Deus, eu oro, eu busco, eu sou dependente das Escrituras. Enquanto eu tenho, não, cara, eu acho que não preciso orar mais tanto. Vou começar a julgar um pouco mais, não que a gente não possa julgar, mas não é nesse sentido que eu estou falando. Mas eu vou julgar se eu preciso da Bíblia, se eu não preciso, entendeu? Então, assim, aí nós vamos ficando mais autossuficientes. E a autossuficiência, cara, com as Escrituras não dá certo. Não se gloria o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Aquele que se gloriar, glorie sem saber que o Senhor é Deus e que faz misericórdia e justiça na terra. E saber que Ele é Senhor. Então, a nossa glória não pode estar nunca nesses pilares, cara, de sabedoria, força e riqueza. Nunca. Porque, rapaz, o salmista diz que o Senhor só virou o rosto, Ele ficou conturbado. Se o Senhor for contra nós, Ele nos destrói com um sopro. Quem somos nós? Somos pó. É Ele que lembra ainda que a gente é pó.
Tá entendendo? Então, assim, a prosperidade, ela é perigosa. Agora, o dinheiro pode ser uma bênção, pode ser uma maldição. Você pode usar esse dinheiro para sustentar missionários, para abençoar o reino de Cristo, para abençoar uma missionária que está indo fazer uma viagem e por aí vai. Você pode gastar com uma prostituta. O dinheiro pode ser uma bênção, pode ser uma maldição. Então, como é que você o usa? Ele é dono ou ele te serve? Essa que é a grande diferença. E aí esse trabalho nós temos tentado fazer, cara, assim, com muito empenho, muita oração, com muita palavra, do quanto essas pessoas precisam ser boas naquilo que faz. A empresa precisa se organizar. Eu acho que do cristão tem que ser organizada, tem que ser limpa, tem que ter um cafezinho, tem que ter alguma coisa. A empresa do cristão tem que ter um bom ambiente, um bom clima, um bom atendimento, uma boa conversa, uma boa música. Além de encontrar tudo isso, puxa, aqui é diferente, cara. É que é um negócio organizadinho, é cheiroso, é cristão. Além de encontrar tudo isso, encontrar um missionário. Encontrar uma pessoa que pode ser um missionário para os seus colaboradores, clientes e fornecedores. Alguém que fala assim, rapaz, tem um homem de Deus aqui neste lugar, cara. Essa mulher aqui é uma mulher de Deus. Então, pessoas podem chegar lá e abrir o coração contigo. Isso é cumprir seu ministério, irmão. Sabe, um colaborador fala assim, você pode orar por mim? Isso é cumprir seu ministério. Esse é o nosso desejo. Que esses empreendedores se transformem nisso, em missionários, pessoas dependentes do reino, dependentes de Cristo, sabendo que a grande riqueza vem do Senhor. É pegar 1 Timóteo 6. Fala com os ricos aí, Timóteo, que eles não confiem na instabilidade das riquezas. Fala para eles, tipo assim, a riqueza pode acabar amanhã. Quem é que sabe? Quem é que sabe desse mundo aqui, cara, amanhã? Ninguém. Um estado nosso acabou de ser destruído. Quantas riquezas não foram embora? Você está entendendo? Ninguém sabe. Não confie na estabilidade da riqueza. Mas que eles sejam ricos de boas obras. Que eles cuidem dos pobres. Que eles sejam doadores. Essa é a nossa... Generosos. Paulo não pediu para eles serem pobres. Sim. Que os ricos aí vendam tudo e vivam como franciscanos. Paulo não pede isso. Que eles sejam ricos de boas obras e não confiem na riqueza. Entendeu? Esse é o desejo. Eu vou pegar um gancho aí para a gente entrar no assunto polêmico aqui. Vamos, aí eu gosto. Eu te confesso que lendo as Escrituras e meditando, eu tive algumas respostas sobre isso só recentemente. Com relação à prática da igreja primitiva, de vender todas as propriedades e depositar no pé dos apóstolos. E falou, pô, mas não foram radicais demais naquele momento, né? Aí você tem até alguns socialistas, comunistas cristãos, né, que dizem cristão, que usa isso como referência, né? Certo. E só que quando você vai ler um pouquinho mais para frente, no próprio livro de Atos. E depois nas cartas de Paulo, a igreja em Jerusalém, que fazia isso, né, que teve essa prática lá no início, ela passou por sérias dificuldades financeiras que, inclusive, o apóstolo Paulo teve que levantar ofertas nas igrejas ao redor para poder suprir. Será que ali foi uma prova de que não funcionava daquele jeito? Cara, eu acho que a igreja teve o início. E como início, ela começa com essa comunidade, assim, gente, vamos começar todos juntos, para a gente ter tudo em comum. Quem tem muito divide com quem tem pouco, não vai faltar para ninguém. Este é o início. Os apóstolos estão ali, nós temos já as pessoas entregando ali as suas ofertas, os seus dízimos, eles fazendo a distribuição para que os pobres vão chegando, né, que nem eram judeus. Sim. E aí eles vão começando a entrar naquela confusão, porque os pobres não judeus não estavam sendo assistidos. Então, peraí, levanta uns diáconos, que nós vamos fazer o nosso papel. Nosso papel não é esse. Nosso papel nós vamos nos dedicar à oração e à palavra de Deus, e vocês cuidam dessas coisas e dessa distribuição. Mas nós vemos ali um início, cara. E a gente não vê mais na história da igreja, passando aquele Atos ali, acho que capítulo 2, você não vê mais isso acontecendo. Você já tem em Atos capítulo 5, Ananias e Safira vendendo uma posse e entregando um valor, só que eles entregam um valor errado. Você não vê eles entregando tudo. Não é para entregar, ali era para eles entregar uma parte. Só que eles fazem uma trama para mentir um valor, para entregar uma parte diferente. E o pecado ali tá claro que não é ter dado muito ou pouco. O pecado ali é ter mentido. É mentira, é a ganância do coração. Você tá entendendo? Não vamos mentir porque a gente ganha. Mas a Bíblia a Bíblia ali já está clara que eles não vendem e entregam tudo. Isso já está claro. Barnabé, no final do capítulo 4, também faz a mesma coisa. Entrega aos pés da palavra. Não tudo. Entrega a sua oferta, entrega a sua contribuição. Então a gente já vê que não é mais daquele jeito. A igreja agora já possui pessoas cristãs que têm as suas casas, seus lugares,
suas posses, onde ele tem seus negócios. Agora, eles são contribuintes fiéis. Tá entendendo? São pessoas que estão ali. Sim. Até que vai nascer a igreja de Jerusalém, ela vai passar por essa necessidade. Aí já existem outras igrejas que vão poder contribuir e ajudar. Aí a igreja de Jerusalém, com aquela força missionária, perde, porque ela perde recursos. Vai para a igreja de Antioquia. Essa igreja de Antioquia, que é a igreja forte agora do momento. Vai enviar Paulo, Barnabé, Silas, Marcos, essa turma toda para fazer obra missionária. E de onde vem esse dinheiro? Desse recurso. Não é o dinheiro de todo o meu dinheiro, todo o dinheiro do Rodrigo. Sim, sim. É o dinheiro daqueles que vão contribuindo e ajudando a obra. Entendendo? Paulo vai se hospedar na casa de um, casa de outro. Em nenhum momento nós temos vindo Paulo assim, olha, nós vamos fundar uma igreja aqui. A partir de agora, quem tem casa, vende. Quem tem bois, vende. Quem tem algum rebanho, alguma coisa, vende. Alguma plantação, vende. Traz tudo para cá e daqui nós vamos dividir. Não foi isso. Em nenhum momento existiu isso mais. E depois desse acontecimento no início da Carta de Atos, que eu acho que traz essa falta de entendimento aí, você vê que o apóstolo Paulo é muito claro no ensinamento com relação a contribuir no reino, né? É isso. Falando muito citando algumas igrejas como exemplo disso, né? Dessa prontidão. Ele cita uma igreja pobre, né? Macedônia que mesmo na pobreza, as privações contribuíram acima daquilo e depois eles receberam de forma muito abundante, né? E depois ele usa a igreja como exemplo e nos mostra essa questão de dar com liberalidade, de dar, de ofertar. Você vê com um coração totalmente diferente. Alegre, um coração alegre. Eu acho que esse é o grande segredo da contribuição. A gente gasta muito tempo com a questão de lei, fora de lei, por aí vai. Antes da lei, tempo de graça. Eu não entro muito por esse caminho, cara. Eu acho que é uma questão de amor. Sim. Em primeiro lugar. Cara, eu amo a casa de Deus. Eu amo o povo de Deus. Você está entendendo? Então, eu contribuo. Eu contribuo porque eu amo. E eu sei que a sua contribuição me ajuda, a minha te ajuda. É uma troca que nós fazemos muito feliz. Eu entro por uma questão de fidelidade. Eu só posso dar porque Deus me deu. Paulo fala assim, só traz quem tem. Você contribua com aquilo que você tem, não com aquilo que você não tem. Não precisa fazer graça aqui no reino. Sim. Você está entendendo? Só com aquilo que você tem. Aqui não é lugar de você mostrar nada. Aqui é de você contribuir porque é Deus quem te deu em primeiro lugar. Você tá entendendo? Então, assim, essa contribuição alegre, generosa, de amor, de fidelidade, cara, isso para mim está muito acima de questões de lei, fora de lei. E aí eu tenho prazer em contribuir. Aí o que o apóstolo Paulo fala, aí você vai cumprir o que Jesus falou, cara. É melhor dar do que receber. Sim. A gente tem prazer nisso. É um negócio diferente. E eu lembro da oferta de Davi, a oferta que Davi levantou para a construção do templo, né? Isso. Ele chegou num momento em que ele voluntariamente levantou uma oferta, conforme propôs ali no coração dele. Tem uma frase que ele fala que é interessante, ele fala bem assim, é que ele chegou no momento que ele reconheceu quem sou eu para que possa dar algo. Senhor, essa oração é linda, né? Que ele não tenha me dado antes. Aí ele fala, quem é este povo? Este povo e quem sou eu, né? E o interessante é que aquilo ali moveu todo o reino, e todos os outros também deram voluntariamente. Generosos e voluntariamente. Olha, veja esse texto, 1 Crônicas 29. Ele fala assim, porque eu amo a casa do meu Deus. Cara, para mim esse é o segredo. Sim. Ele não tem um anjo que fala, eu só vou dar se um anjo falar. Tem que uma voz gritar no meu interior. Eu preciso de uma palavra para me convencer a contribuir. Eu sou escravo de uma palavra. Vamos ver, se o pastor ele entregar uma boa palavra, eu dou. Se o pastor não entregar, não dou. Cara, Davi falou assim, eu amo a casa de Deus. Cara, o meu ouro, minha prata particulares, eu já separei. É uma questão de amor, cara. E aí, amor, irmão, quem ama tem prazer em doar. Então, faz parte de quem ama. Legal. E o que você como pastor, com um pastor que tem esse trabalho ali, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela traz resultado, ela funciona. Se você pratica, você recebe. Se você semeia, você colhe. A gente sabe o poder que tem a palavra de Deus, como eu falei, que ela não volta vazia. E quando você tem ali um empreendedor que está... O que eu faço aqui na minha empresa, tal? Você sabe que com essas práticas da verdade, a vida daquele cara vai mudar. Né? Só que, será que ele está com o coração pronto para receber tudo aquilo? Né? E eu vi que no começo do nosso papo aqui, você falou que nesse trabalho específico com empreendedores, vocês cuidam primeiro da pessoa, do coração dela. Né? Porque existe um risco grande. Eu conheço algumas histórias de pessoas que prosperaram e esqueceram do reino. Acontece muito. E esse cuidado, como é que...
Porque assim, pô, você sabe que você está dando chaves poderosas, princípios, práticas, que aquela pessoa, inevitavelmente, ela vai prosperar porque ela vai começar a praticar, ela vai começar a receber. Mas e o coração? Ô, Rodrigo, primeiro nós temos que entender que estamos em uma batalha. Você, seja na riqueza, na pobreza, em qualquer momento, existe uma luta de espírito contra carne, carne contra espírito. Não temos como negar isso. E o empreendedor é a mesma coisa, não está imune a isso, não. Não é porque ele tem dinheiro que ele comprou o espírito e agora ele não tem problemas com a carne. Pelo contrário. Ele tem mais oportunidade de alimentar a carne com o dinheiro, certo? Ele tem mais oportunidade de lazer, de ir em festas perigosas e por aí vai. Então, a primeira coisa que o empreendedor precisa entender ou saber é que ele nasceu de novo, cara. Porque se ele não nasceu de novo, ele pode ter as práticas. Nós temos várias pessoas ricas, milionárias. Quem sabe os mais ricos do mundo não são cristãos. Mas praticam alguns princípios. Mas praticam princípios. Sim. Então, assim, o princípio ele vai valer para todo mundo. O sol nasce para todos. Sim. Entendeu? A chuva também cai para todos. O princípio vale para todo mundo. Paulo falou uma vez assim, quem não trabalha, não coma. Uhum. Eu quero que vocês trabalhem para que vocês tenham para suprir as necessidades de vocês e que não venham precisar de nada. Sim. Esse é um desejo de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que a gente não venha ficar necessitado. E como que a gente não fica? Através do trabalho. Então, o trabalho, o resultado de um bom trabalho, ele é para todos. Agora, eu preciso saber, se o Rodrigo é crente, cara, eu preciso saber disso. Eu preciso cuidar do coração do Rodrigo para levar ele o evangelho que salva. Porque o Rodrigo pode ser amanhã o cara, pode ser o grande empreendedor do Estado, quem sabe da nação brasileira. Agora, eu quero saber se o Rodrigo consegue alinhar esse coração próspero, abençoado e abençoador com as verdades do reino, sabendo que ele nasceu de novo. Tipo assim... Que não vai se corromper. Qual que é a ideia? Eu não sou dono disso aqui, cara. Deus me deu uma grande oportunidade de, como vaso de barro, transbordar no coração de alguém o evangelho, em primeiro lugar. Depois, outras coisas. E o vaso de barro não precisa ser enfeitado de diamante nem de ouro. Ele sempre vai ser de barro. Deus não escolheu porcelana, nem porcelana. Ele quis vaso de barro. Então, eu preciso entender que eu sou vaso de barro, cara. Dependente do Senhor, nasci para carregar o maior tesouro que existe, que é o evangelho. Sabe o que é isso, cara? Vaso de barro, Deus depositar o maior tesouro, que é a mensagem dele, dentro da gente, para mostrar que o poder é dele, não nosso. Então, assim, essa é a verdade que eu preciso implantar no coração. E é por isso que em cada encontro nós de empreendedores, nós temos palavras técnicas, testemunhos, dicas do empreendedor. Nós temos pessoas que vão falar sobre inovação, sobre trabalho, de tudo. Um vai falar de venda, não em todas as reuniões, mas a gente vai dividindo contabilidades, coisas. Mas nós sempre temos a palavra de Deus. Sempre pregada com muita seriedade, trazendo muita coisa de empreendedorismo, mas levando as pessoas a esse pensamento. Cara, eu preciso mais do que ter dinheiro. É nascer de novo. Amém. Eu preciso ser cristão, cara. E aí, para não me corromper, para não me perder. Senão você vai só aproveitar as técnicas, você vai se dar bem. A Bíblia tem princípios, meu irmão, que serve para todo mundo. Para todo mundo. Se o cara tem um casamento ali que ele não trai, que ele cuida da esposa e tudo mais, ele vai ter um casamento legal. Claro. Ele vai ter um casamento legal. Em paz, abençoador, igual o nosso, eu não sei. Ele vai ter um casamento legal. Você está entendendo? Porque a Bíblia rege isso. Agora, o que eu quero é mais do que isso. Eu quero que você tenha muito mais que uma empresa legal. Eu quero que você seja salvo. Eu quero que quando Cristo voltar, você esteja com ele. Esse é um desejo do meu coração. Essa é a maior riqueza que o homem pode alcançar, cara. É ser salvo em Cristo. Amém. Aproveitando que você falou um pouquinho sobre a dinâmica do trabalho lá, deixa aí para quem está nos assistindo, principalmente quem é de Várzea Grande, de Cuiabá, que está mais próximo, qual que é a periodicidade que vocês encontram, como que faz para poder participar das reuniões, tem que ser membro ou não tem? Não, vamos lá então. O MIT, que é o Ministério de Empreendedores Transformados, tem um trocadilho com a palavra em inglês também, que é reunião, encontro. Sim. Acontece a cada 3 meses em nossa igreja. Então, o próximo encontro vai ser agora, dia 22 de junho, às 4 horas da tarde. Então, o que é que a gente faz? Convida todos os empreendedores, da costureira que acha que não é, sim, você é um empreendedor, aos grandes líderes do agro, por exemplo. Então, a gente convida toda essa turma. Quem quer empreender, quem quer sonhar em empreender, ou quem tem um sonho de empreender, quem está desempregado.
Eu falo pra igreja, cara, se você tá Mas tem um desempregado... desejo, né, É que é o lugar pra você estar, só tem empreendedor aqui, irmão. Vamos aprender, né? Você tá aprendendo e ao mesmo tempo você tá cumprimentando. Fala, irmão, eu trabalho com... Rapaz, eu tô precisando... Aqui é o lugar de você falar que tá precisando de uma vaga de trabalho. Esse encontro trimestral tem que fazer inscrição? Não, totalmente de graça. Fica na nossa igreja, acontece na nossa igreja, trimestral. Próximo dia 22. Próximo dia 22, às 4 horas da tarde. Antes a gente serve um lanche pra turma ali fazer um momento de network. A nossa ideia é graça e paz, o que você faz? Essa é a ideia. O que você faz, cara? Eu faço isso, eu sou advogado. Porque o que nós pensamos? Que Deus une esses propósitos. Então eu chego lá no Rodrigo. Ô, Rodrigo, graça e paz, tudo bem? O que você faz? Ô, cara, eu sou advogado. Puxa, eu tô precisando de um advogado, cara. Sim. Deus faz isso. Você tá entendendo? Ah, o graça e paz, o que você faz? Eu sou vidraceiro. Puxa, eu tô precisando trocar umas janelas lá de casa, da minha empresa. Eu acredito muito nessas coisas. Então, nós temos um momento ali, antes, 3h40, a gente se reúne, tem um lanche, um cafezinho, um momento network, 4 horas começa. Aí nós temos os nossos convidados, onde vai dar testemunho, outro dicas, outro trazer a mensagem ao coração. Depois nós oramos por todos esses empreendedores, umas 2h30 de reunião, você tá entendendo? E aí o que acontece? Para aqueles que são da nossa igreja, os empreendedores da nossa igreja, eles estão fazendo um cadastro, e aí nós estamos dividindo eles em segmentos, pessoal do varejo, pessoal do agro, pessoal autônomo, e nós estamos tendo líderes que vão se reunir com eles, cuidar deles uma vez por semana, os garagistas de carro, por exemplo, uma vez por mês eles vão estar juntos, orando, falando das dificuldades, o que é que um fez que está dando certo, você está entendendo? Trocando essas ideias, e aí no terceiro mês, tá todo mundo junto nessa reunião, aberta, entrada franca, de 8 a 80, quem quiser ir, tá convidado a participar. Tem sido um momento muito bacana. Tem dado a média de uns 700 empreendedores lá. Legal, muito bom. E tem sido bacana, tem sido um trabalho bem bacana, cara. Legal. Oswaldo Júnior, muito obrigado. Vai já, cara. Como de costume, pois é. Passou rápido, Passou rápido. Eu acho que com o seu pai vai ser mais difícil ainda terminar, né? Vai ser muito, velho. Muito, pô. Já te falei, grava uns 3. Pô, como de costume, queria que você deixasse para a sua câmera aí na sua frente uma mensagem, tá? Para quem está nos assistindo, para quem está aí no dia a dia, nos desafios de ser empreendedor. Deixar sua mensagem aí de apoio, de motivação e da palavra. Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite. Foi um prazer imenso passar esses minutos aqui com vocês. Espero ter sido bênção para a vida de alguém. E minha mensagem a todos aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo ou ouvindo neste momento. O salmista Davi, no Salmos 34, ele diz assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Esse texto eu carrego ele comigo. Porque existe uma grande diferença entre só querer ver e experimentar. Davi nos convida a experimentar o Senhor. Eu vou usar uma ilustração aqui bem rapidinho. Você lembra que quando criança, quando nós íamos comer algo que não era gostoso, mas fazia bem para a saúde, como é que nossos pais diziam, nossa mãe dizia? Ela dizia assim, coma porque faz bem. E eu faço a mesma coisa com os meus filhos. Quando tem algo, tipo, geralmente ali uma fruta, uma verdura, que eles não querem comer, um legume, eu falo, coma porque faz bem. Às vezes não é muito gostoso ao paladar, mas faz bem. A gente força, então, a pessoa a experimentar. Quando temos uma coisa muito gostosa e que faz bem, a gente não fala come. A gente fala assim, experimenta. A gente só fala isso, só experimenta. E é essa mensagem que Davi disse. Ele não quer nos forçar nada, ele está dizendo assim, só experimenta, provem, e vocês vão ver que o Senhor é bom. E essa mensagem eu deixo ao seu coração, que você tenha, nesse dia, a vontade de provar o Senhor. E eu posso, como Davi, afirmar, a testemunhar que o Deus que nós servimos, Ele é bom. E que tudo que Ele faz existe bondade. A Bíblia diz que Ele é benigno em tudo que faz. Ao ponto de Romanos, capítulo 8, versículo 28, dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que é para o bem? Porque o nosso Deus é muito bom. Então, a mensagem que eu deixo ao seu coração é que você experimente, que você prove esse Deus. Aqueles que já o conhecem, que vocês continuem desfrutando disso, mergulhando nessa graça de bondade do Senhor. Que vocês cresçam,
que a família de vocês sejam abençoadas, que os planos de vocês estejam alinhados com a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Que o Senhor em Cristo os abençoe. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Espero Rodrigo. que, assim como eu, todos tenham sido edificados. Amém. Valeu. Obrigado Amém. mesmo. Falando da Palavra.